Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. É um grande prazer estar aqui para conversar sobre um tema que é frequente no consultório urológico, que é o aumento benigno da próstata. Hoje eu tive a oportunidade de atender, dentre vários pacientes, um paciente que me chamou a atenção. Ele trouxe um quadro clínico de sintomas urinários obstrutivos, jato muito fraco para urinar, com um diagnóstico praticamente feito já de hiperplasia benigna da próstata por outro urologista, mas o que me chamou muita atenção foi o PSA dele também muito alto, um pouco desproporcional até ao volume da próstata dele. Então, a minha intenção nesse vídeo aqui é explicar para vocês como nós nos certificamos, como médicos, de que o paciente tem apenas a próstata aumentada e não tem câncer de próstata, antes de partirmos para um tratamento definitivo da hiperplasia benigna. Então eu vou compartilhar aqui o quadro desse paciente e mostrar para vocês que às vezes a gente não parte direto para um tratamento cirúrgico, mesmo naqueles pacientes que já vêm tomando remédio há algum tempo e o remédio parou de funcionar. É importante se certificar de que você não tenha câncer de próstata antes de qualquer tratamento por causa benigna. Eu vou explicar para você nesse vídeo como que nós fazemos isso, de forma que você chegue melhor informado na sua consulta médica, certo? Bom, então aqui a minha intenção é falar sobre esse paciente de 72 anos, que reside aqui no litoral de São Paulo, tem hiperplasia benigna da próstata e também tem um quadro de PSA aumentado. Bom, mas antes eu quero compartilhar com vocês aqui esse vídeo que eu achei muito interessante, que mostra como é a formação, da urina. Eu acho que isso aqui, primeiramente, você entender como é que é como a formação da urina acontece, tá? Vamos colocar a tela cheia aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, aqui a urina descendo lá do rim, tá? Por esse canal chamado ureter, tá bom? Então, o ureter, ele faz essa drenagem, faz essa conexão entre o rim e a sua bexiga, tá? Essa urina, então, ela vai atingir o órgão oco, que é a bexiga, lá embaixo, na cavidade pélvica. Então, vejam aí a bexiga já aparecendo aqui no centro da imagem. Embaixo então, essa urina, ela brota, da parte de baixo da bexiga e ela vai enchendo ali como se fosse uma caixa d'água. E claro, uma vez que nós controlamos esse armazenamento de urina, nós não vamos perder urina até que a vontade seja suficiente para nós irmos lá no banheiro e esvaziar a bexiga. Então, esse processo ele leva mais ou menos em torno de 2 horas e meia a 3 horas para encher uma bexiga completamente. E na bexiga de um homem adulto cabe de 400 a 600 ml. Uma vez que a bexiga chega no seu ponto de mais ou menos 40 a 50% do enchimento, ela começa a mandar esses sinais aqui, os neurônios mandam um sinal para o cérebro, tá? Vocês estão vendo aqui as fibras neuronais mandando um sinal para o cérebro dizendo, olha, eu estou com vontade de urinar. Mas esse sinal só tem que ser enviado para o cérebro quando a sua bexiga já atingiu um certo volume. Ele não pode ser mandado de forma precoce. Imagina que se caiu 20 ml, 30, 50 ml, você vai lá e já está com vontade. E aí o cérebro manda de volta um comando dizendo, olha, esfíncter urinário que está aqui embaixo da próstata, tá vendo o esfíncter aqui, o músculo, pode relaxar. Então o esfíncter relaxa e aquela urina que está armazenada ali na bexiga, ela escoa através da próstata. Então ela atravessa a próstata e ela vai num fluxo, Ela vai num fluxo contínuo, então ela tem que acelerar. E nessa urina tem 95% de água e 5% de detritos, que vem como produto da filtração do nosso sangue. Então esse é o mecanismo correto de funcionamento da bexiga e da uretra. Quando nós queremos interromper esse fluxo, o esfíncter se fecha e para de fluir urina através da próstata. Então esse é o mecanismo de ação da urina no nosso organismo. Então, muito importante você ter em mente isso aqui. Deixa eu só corrigir essa pequena falha técnica aqui. Pronto, eu acho que agora já vai, vamos passar para o próximo slide. Bom, então, dito isso, acontece um problema relacionado ao próprio envelhecimento do homem, que é o aumento benigno da próstata, que é o que nós chamamos de hiperplasia. Por que acontece isso? É o efeito da testosterona agindo na próstata, fazendo com que a próstata cresça, e esse crescimento vai dificultar esse mecanismo que eu acabei de mostrar para vocês. Então percebam aqui, a mesma próstata, a bexiga, então agora você já entende como é que funciona o sistema urinário, tá? Esse aqui é o sistema urinário funcionando normalmente, a urina fluindo por aqui,
tá? E os espermatozoides vindo aqui do testículo, ó, vindo aqui do testículo, passando dentro da próstata para serem ejaculados. Mas com o passar da idade, a próstata vai crescendo e ela pode crescer para fora, para dentro, e ela também pode crescer em direção ao assoalho da bexiga, que é o que nós chamamos de lobo mediano. E esse lobo médio, quando cresce, ele vai conferir também uma resistência ali adicional. Então, a hiperplasia benigna ela é muito frequente em homens a partir dos 50 anos de idade. Estima-se que metade dos homens com mais de 50 anos de idade já tem os sintomas de hiperplasia. E isso é o efeito da testosterona. Tá? Então esse jato vai ficando mais fraquinho, como se fosse uma torneira ali que você tenta abrir, mas o fluxo não sai. Tá? Sintomas, dificuldade para começar a micção, frequência, aquela urgência para ter que correr e ir no banheiro, esse aumento da frequência, ter que ir no banheiro com intervalo menor do que 2 horas, tudo isso vai levando a, claro, um impacto na qualidade de vida do paciente. Então, geralmente eles nos procuram, né, quando já estão nessa situação, infelizmente, com a dificuldade, aí, essa incapacidade, inclusive, de esvaziar a bexiga completamente. E, em último caso, a retenção urinária, a infecção urinária, quando o homem realmente esperou muito para vir no urologista. Então, não deixe chegar nesse ponto, passe com o seu urologista e faça a sua avaliação. Então, dando continuidade aqui nessa apresentação, o que eu quero mostrar para vocês é que com esse crescimento da próstata, esses riscos de infecção urinária, retenção urinária, sangue na urina pode acontecer também em situações muito raras, formação de pedras aqui dentro da bexiga, porque vai formando um resíduo, e a falência renal, em último caso, né, quando o represamento acontece de uma forma muito intensa. Essa consulta com o médico urologista é essencial, então, para definir qual vai ser a melhor estratégia de tratamento no seu caso, certo? Pausa aqui para, se você não conhece aqui o nosso trabalho, nós somos do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia aqui de São Paulo. Nós temos o nosso site, o nosso canal, na verdade, no YouTube, que já tem quase 300 vídeos, um material riquíssimo para você que quer saber um pouco mais sobre saúde urológica, rim, próstata, bexiga. Então lá tem um manual muito interessante para você chegar mais preparado na sua consulta. Digita aí Uro no YouTube e se inscreva no nosso canal. E também tem o blog do nosso site, que é o www.iurooncologia, tudo junto, .com.br. Então, escaneie esse código de barras aqui e você vai ser levado direto para o nosso site. E agradecimentos, o Antônio agradece aqui, parabéns doutor Bruno, ótimas explicações. Vou salvar seu vídeo e compartilhar. Eu que agradeço aqui, viu Antônio? Obrigado pela sua audiência. Aqui é o time do Instituto de Urologia, doutora Fernanda, doutor José Eduardo Vettorazzo, doutor Paulo Maron, Alexandre Sato, doutor Alexandre Sato e eu, doutor Bruno Benigno. Todos nós trabalhamos aqui em São Paulo, somos especialistas no tratamento urológico. Voltando aqui ao que interessa, que é o nosso quadro clínico do paciente, né? Então, homem, 72 anos, aposentado, procedente aqui de Ubatuba, né, região litorânea aqui do estado de São Paulo, e chegou aqui na consulta com os sintomas urinários obstrutivos. Queixa dele, urinando 5 vezes à noite, a gente chama isso de noctúria, né? O paciente vai muitas vezes ao banheiro, né? O jato urinário fraco, urgência, olha só, e incontinência ocasional. Então, é um paciente que já tinha sintomas urinários muito importantes. Ele já vinha fazendo uso de Unoprost, tá? Que é para melhorar o fluxo urinário, Venzer e atorvastatina, que é uma medicação para controle do colesterol. Bom, a noctúria, ela nem sempre é causada só por conta da próstata. Então, o fato de você acordar à noite muitas vezes não quer dizer que você tem problema na próstata. Você pode ter uma ingestão excessiva de água, você pode ter um problema na bexiga, que a gente chama de bexiga hiperativa, você pode ter um grau de insuficiência renal ou síndrome nefrótica, pode estar sob influência de hormônios que influenciam nessa produção excessiva de urina. Pode ser algum problema neurológico, então pessoas que sofreram AVC vão ter mais fluxo, em alguns casos, fluxo urinário noturno, ou alguma causa cardiovascular, às vezes o coração começa a reter líquido. Então, urinar à noite não necessariamente quer dizer que você tem um problema de próstata, mas quer dizer que você precisa procurar um médico. Então, acima de 2 vezes à noite já é considerado alterado. Bom, muita gente me pergunta, doutor, a tansolosina, como é que age esse remédio? A maioria dos pacientes tomam essa droga, essa medicação ela é usada para relaxar o canal, ela age na bexiga em alguns pontos específicos, ela age aqui na saída da bexiga e dentro da próstata. Por quê?
Existem fibras musculares, fibras esparsas, elas não são músculo de verdade, elas são fibras de músculo, que estão presentes tanto no colo da bexiga, que é a saída da bexiga, quanto no tecido da próstata. Essas fibras, elas são tensionadas, elas ficam tensas. E existe uma medicação que bloqueia o receptor que tensiona essas fibras, que nós chamamos de alfa-bloqueadores. Então, os alfa-bloqueadores, então, eles bloqueiam esse efeito de contratura, aonde? Na região do colo da bexiga e na região da próstata. Isso amplia em até 35% o diâmetro da uretra, facilitando os pacientes a urinarem um pouco melhor. Isso não é a cura da hiperplasia benigna da próstata, mas é uma medida paliativa para que você melhore os seus sintomas. Acontece que 60% dos homens que tomam esse remédio o remédio acaba parando de funcionar em algum momento e aí eles acabam tendo que partir para uma estratégia de tratamento mais invasiva. Bom, continuando aqui nos dados clínicos do nosso paciente, então um paciente tinha um PSA aqui de 4,7, isso aqui me chamou muita atenção, né? Percebam aqui, ó, o PSA dele era 4,7, o normal até 2,5, 4, e a relação entre o PSA livre total de 15%. Então calma lá, deixa eu explicar aqui para você o que acontece. Então, quando a próstata cresce, o PSA aumenta, porque o PSA é produzido pela próstata, pela parte benigna da próstata, o PSA total. Mas existe uma proteína que parece o PSA, a gente chama de PSA livre, tá? E o PSA livre tem que acompanhar esse crescimento do PSA, sempre mantendo uma proporção de 20% do PSA total. Quando o indivíduo tem câncer de próstata, o câncer produz mais PSA total do que PSA livre. Então, o que vai acontecer? O PSA total dispara, mas o livre não acompanha. O que vai acontecer com essa proporção? Vai cair. Cai para 10, cai para 20, depois 18, 15, 12, 10, 8%. Ou seja, significa que o PSA total está subindo muito rápido. E então, quanto menor a relação do PSA livre total, maior é o risco do homem ter câncer de próstata. Então, me chamou a atenção nesse caso exatamente isso. Um paciente com PSA de 4,7 e uma relação de 15%. Eu falo, olha, muito PSA para pouca próstata, né? Fez um ultrassom, próstata de 50 gramas, 50 centímetros cúbicos. Lobo médio protuso. Então, o que é isso aqui? Protusão intravesical. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, protusão intravesical. Então, olha, o tamanho da próstata aqui, 55 centímetros cúbicos, um lobo médio de 5 milímetros, um resíduo de 46. Né? Então, por que esse PSA está tão alto? Né? E de comorbidades, ele só tem uma hipertensão controlada, tem uma hérnia na virilha e já fez uma cirurgia para osteomielite no fêmur direito no passado. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, né? Então, um paciente que tem uma próstata grande como essa aqui, né, do tamanho de um abacate, eu não ficaria preocupado com esse PSA. 4,7 para uma próstata de 150 gramas é pouco. Agora, 4,7 para uma próstata entre 40 e 80, opa, esse tem muito PSA para pouca próstata. Então, eu não vou na direção de tratar cegamente a hiperplasia benigna. Eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso ter certeza de que esse paciente não tem nenhum foco de câncer de próstata. E a hérnia, só para você saber, a hérnia, 30% dos pacientes com hiperplasia benigna da próstata, eles podem ter também hérnia na virilha, tá? A hérnia é porque o paciente vai fazendo força ali para urinar e acaba saindo ali o intestino pela cavidade desse orifício que é o esfíncter, que é o orifício da virilha interno. Então esse orifício ele tem que ter o calibre do meu dedo. Então quando a gente faz muita força ali, acaba que a hérnia, o conteúdo intestinal ele pode herniar. Então é um termo que a gente usa aí no jargão médico. Bom, então voltando aqui ao caso do paciente, a condição física dele é muito boa, então bom estado geral, o abdômen dele não tinha nenhuma normalidade, fiz exame de toque retal, 40 gramas, uma próstata ali considerada pequena, sem nódulos, sem dor. Bom, e eu falei para ele, olha, diante do seu quadro, não é prudente nós seguirmos para o tratamento da desobstrução. É possível que eu precise fazer uma biópsia em você. Ele falou, poxa doutor, mas fazer uma biópsia, será que é possível evitar aí uma biópsia? Eu falei, sim. Existem 2 exames que nós podemos fazer antes de pedir uma biópsia. Um deles é esse aqui, ó, a ressonância magnética multiparamétrica, né? Então, são vários parâmetros. O que é a ressonância magnética multiparamétrica? Essa ressonância, o paciente entra na máquina, ele recebe uma medicação que é um contraste, e nós vamos avaliar 3 parâmetros, a densidade, o contorno e a velocidade com que a água se movimenta dentro da próstata.
Se houver algum nódulo suspeito dentro da próstata dele, vem lá no laudo uma escala chamada escala de Pihades, que vai de 1 até 5. 1 e 2 eu fico tranquilo. 4 e 5 eu vou pedir uma biópsia, porque alta chance de câncer. E o Pihades 3 é o meio, é a dúvida. Então, no caso da gente estar diante dessa dúvida, biopsia ou não biopsia, por exemplo, um Pihades 3, eu posso fazer esse exame aqui, ó. Foi o que eu pedi para ele já, chamado PHI Score. PHI Score. O que é o PHI Score? Então vamos lá. O PHI Score, ele é um exame que é feito no sangue. Você vai no laboratório, é igual a um PSA. Na verdade, ele é primo do PSA. Então ele vai dosar, além do PSA, mais outras duas proteínas. E essas duas proteínas, a proporção entre elas, vai levar ao cálculo de um índice, que é chamado PHI Score, que já chama-se do inglês Prostate Health Index, que é o índice de saúde da próstata. E baseado nisso a gente vai ver esse número aqui, ó. Esse número que vai vir de 0 a 25 é baixo risco de câncer, 3,6%. Acima de 55, alto risco de câncer. Então esse exame, quando eu associo o PHI Score junto com a ressonância magnética, eu consigo evitar até 40% de biópsias desnecessárias. Então foi essa estratégia que eu abordei para o paciente. Falei, olha, vamos tentar ser um pouco mais diligente, eu não vou sair pedindo uma biópsia para você, você não está totalmente livre desse risco, mas a gente tem ferramentas mais modernas, mais adaptadas para tentar selecionar quem são os pacientes que precisam passar por uma biópsia e quem são os pacientes que podem, inclusive, não fazer a biópsia e partir direto para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Precisa fazer isso para todo paciente? Não, não precisa. Se ele tivesse chegado aqui no meu consultório com um PSA baixo, com uma relação acima de 20%, eu não ia fazer nada disso. Eu ia dizer, olha, você tem hiperplasia benigna da próstata, você vem tomando a medicação já há algum tempo e a gente ia falar de outra coisa, ia falar de tratamento, ia falar de resum, raspagem, ia falar de green laser, mas a gente, né, deu um passo atrás aqui para poder orientá-lo da melhor forma. Bom, então assim, a minha intenção é exatamente mostrar para você que o tratamento da hiperplasia benigna da próstata ele deve ser individualizado sempre, tá? Então o médico ele realmente tem que ter uma visão muito individualizada, uma visão muito diligente, né? Não comprar simplesmente a ideia de que é uma hiperplasia e sempre desconfiar, sempre estar atento e tomar a atitude que deve ser tomada em cenários de dúvida e suspeita de câncer de próstata. Bom, se você chegou até o final aqui e não me conhece, a gente tem uma brincadeira no canal que é deixar aqui no final, quem chega, coloca eu cheguei até o final, escreve aqui no vídeo e a gente fala sempre uma palavra-chave aqui. E a palavra-chave desse vídeo vou colocar como hiperplasia benigna, vamos facilitar, vai ser a sigla HPB. Então escreve aqui no nosso comentário, eu cheguei até o final, hiperplasia da próstata, HPB, eu vou saber que você chegou e a gente vai fazer um comentário aqui, manda sua pergunta, manda sua dúvida. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou urologista, diretor da clínica UroOnco, sou um dos membros do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Nossa equipe atua aqui em São Paulo, capital, estamos na região aqui da Zona Sul e caso você queira entrar em contato conosco, aqui estão as nossas redes sociais, o meu Instagram e o Instagram do Iuro e o nosso site www.iurooncologia.com.br. Basta dar um Google aí no meu nome e fica fácil encontrar. Hoje tudo mais fácil assim, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e é uma grande satisfação poder compartilhar esses conhecimentos e fazer com que você chegue melhor preparado na consulta com o seu médico. Um grande abraço mais uma vez e até a próxima.